veja bem, tem duas maneiras mais eficientes. A primeira maneira, que é a maneira mais simples e que é democrática, vale para todos, é ter um vasto conhecimento das coisas que estão relacionadas com esse tipo de assunto. Foi um amigo meu que participou de algumas aulas conosco aqui, daí ele falou assim que ele leu o Didascália e Companhia, mas ele não conseguiu retirar o que eu retiro, o que o deixou meio desanimado quanto a tudo que ele estuda, de saber que às vezes ele vai precisar voltar. E eu falei para ele que Didascália não é novo para mim. Didascália é um livro muito antigo, um dos primeiros livros de filosofia genuína que eu li mesmo, né? Digamos que o primeiro filósofo genuíno, que é chamado filósofo, ele foi Nietzsche. Então, assim, quando eu peguei o Didascália pela primeira vez, eu ainda estava nos caminhos da aprendizagem, as primeiras aprendizagens minhas, e é óbvio que eu não tive as mesmas conexões que eu tenho hoje. As conexões que eu tenho hoje é porque eu já passei por outros estudiosos, já passei por outras escolas, já passei por grandes comentaristas, e isso faz com que você enriqueça a possibilidade que você tem de interpretação de um texto-chave. Por isso mesmo que a escola hermenêutica é uma escola que muitas vezes depreende do hermeneuta uma grande capacidade histórica, uma grande capacidade filosófica, para que se saiba, por exemplo, interpretar bem um texto. Na maioria das vezes, esse texto é o texto bíblico. Outra coisa, a segunda coisa que não é democrática, mas que me faz também ter muitos insights que às vezes até uma pessoa que leu tanto quanto eu não tenha, e de maneira alguma estou tentando me aparecer aqui pela quantidade de livros. Quantidade de livros não significa nada. Eu tenho certeza que eu já li muito mais coisas sobre matemática do que o Neto, e ao mesmo tempo tenho certeza que ele tem um domínio da matemática maior que o meu. Isso é só para deixar claro que quando eu falo da quantidade de livros que eu leio, eu não estou querendo menosprezar ninguém. O número de leitura, inclusive eu tenho amigos que leem muito mesmo, muito mais do que alguns de vocês que estão aqui nessa sala de bate-papo, mas só lê porcaria, não sabe nada. Então, assim, o tanto de leitura não significa nada, tá? Mas eu estou dizendo assim, imagina que tem uns amigos, por exemplo, existem conclusões que eu consigo chegar e que o Neto não chegou. E o Neto já me falou isso. E o Neto não é bobinho. Ele já estudou o Hugo de São Vitor, ele sabe muita coisa do Hugo de São Vitor, apesar de não falar tanto. Entretanto, o fato de eu saber latim faz com que eu leia o texto em latim e as palavras em latim tenham uma acepção que é muito mais extensa do que a acepção intensiva das línguas ocidentais próximas. Então, isso faz com que o número de elucubrações possíveis sobre um mesmo parágrafo, a mesma oração, a mesma sentença, seja muito potencializada no texto em latim, bem como no texto em grego. Daí que faz, sim, diferença você saber latim, você saber grego, te dá certas vantagens. Inclusive, nos nossos estudos tomistas ali, a gente está utilizando a terminologia latina, não por um preciosismo, para parecer inteligente, mas a gente está utilizando terminologia latina muitas vezes porque não tem uma tradução eficiente. Por exemplo, imagine vocês, que já têm conhecimento disso, se precisassem, por exemplo, distinguir diferentes amores, só que vocês não soubessem que essa distinção já existe no grego. Seria muito complicado. Você tem que explicar utilizando a mesma palavra amor e explicar aquelas 3 manifestações possíveis, que no grego tem uma palavra para cada tipo de amor. Ou então o problema com o tempo, sempre uso esses dois, né, amor e tempo, porque são coisas que são muito corriqueiras para nós aqui. Então fica fácil de eu mostrar para vocês que o ponto que eu estou levantando é um ponto falso. A mesma coisa acontece com textos em latim. Então, por exemplo, quando nós falamos de intentionaliter, fundamentaliter, realiter, todos esses termos, se a gente tentar trazer para o português, tipo intencionalmente, fundamentalmente e realmente, eles perdem certa especificação do termo, daquilo que o termo quer tratar. Então, assim, as duas coisas que já vieram me perguntar sobre isso tem a ver com isso. A primeira, e talvez a que mais faça sentido, dado que é alguma coisa que qualquer um pode fazer, que é a cultura. É você se abastecer de outras fontes, e que essas fontes elas são todas encontradas nos grandes filósofos. E segundo, é o conhecimento das línguas maternas. Isso faz bastante diferença. Tendo dito isso, eu vou fazer o lema e eu vou colocar os 40 minutinhos aqui pra gente conversar, porque eu acho que eu já enrolei bastante, quase 10 minutos de atraso. Então, Cristo quid sapientia est in amore hominum communicatio intercedar, toda a sabedoria está em Cristo que comunica conosco através do amor, panta ois doxon Deo poiet, toda glória seja dada a Deus. Beleza, então, vou abrir minha telinha aqui, quem precisar falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode me interromper, não precisa ficar esperando eu dar a chance de vocês falarem, porque agora eu só estou com a tela do Didascália aberta aqui. Espero que vocês acompanhem comigo, e nós vamos ter, de certa forma, a culminância última, ao que parece, pode ser que eu esteja errado mesmo,
inclusive tudo que eu fui falar das línguas, né, do Didascalicon, de como você consegue extrair mais daquilo que o texto está mostrando, eu consegui... eu comecei o assunto a falar que eu até me inclinei sobre o texto do próximo capítulo, do capítulo 10, em latim, e ainda assim, até no texto em latim, você não percebe, de certa maneira, uma certa necessidade de argumentação ali. Mas, de certa forma, como se fosse um conteúdo dogmático mesmo. Ele só vai apresentar as coisas como são. Daí que eu não garanto que o capítulo 10 seja assim como o capítulo 9, parte de um microcorpo dentro do corpo principal do livro 1, que trate sobre a antropologia, que a gente estava vendo até agora, dirigido por essas 3 tipos de coisas, que são as coisas perpétuas ou eternas, as coisas eternas e as coisas perenes ou temporais. Esses 2 termos são permutáveis. Aqui, sobre as 3 obras, nós vamos ver agora como que, para a ascensão da técnica e da tecnologia que está tão plasmada dentro da antropologia humana e dentro da história humana, de como o homem conquistou a natureza e se perfez no mundo enquanto espécie, está relacionada com esses 3 tipos de coisas. Nós vamos perceber que os 3 tipos de obras, que vai falar do homem fabricantes, ele também tem a ver com o homem mimético, o homem que copia. Então, tudo que nós conhecemos, acho que já até falei um pouquinho sobre isso em algumas aulas anteriores, e agora nós vamos retornar aqui, tudo que nós concebemos, tudo aquilo que nós fazemos, de alguma maneira chegou até nós por uma espécie de ente de razão. E esse ente de razão depurado, utilizando também da capacidade que nós temos pelo nosso saber prático, fez com que nós consigamos construir aquilo que é chamado de técnica, que significa tanto arte quanto técnica. Então veja só, como em alguns textos atrás, em alguns capítulos passados, nós vimos que o homem, ele tem esses 3 estágios do seu conhecimento, que é a teórica, a prática e a mecânica. Na mecânica, nós observamos o mundo. Conseguimos observar o mundo. Primeiro, a mecânica ela nos dá o movimento, mas ela tem 2 fases. A primeira fase é aquela que nós observamos como esses movimentos acontecem. E talvez seja por aí que nós conseguimos extrair as 4 causas. Assunto esse que a gente pode ver mais para frente, mas quem aqui tiver muito interessado em saber sobre isso, eu recomendo uma leitura fácil do Mortimer Adler, o Aristóteles para Todos, tem um capítulo sobre as 4 causas. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Ou então, se eu não me engano, no canal do Aldrico, do Categoricamente, tem uma leitura comentada que ele fez sobre o Aristóteles para Todos, e que tem bastante comentários meus no final, quase 1 hora de comentários especificando a ideia das causas. Além do mais, para os meus amigos tomistas aqui, dos encontros tomistas, eu coloquei um texto hoje sobre causas, que eu pretendo também fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Perquirir sobre o texto ponto a ponto. Então a gente vai ouvir falar muito mais sobre causas. Talvez seja por esse primeiro contato com o mundo e o mundo em movimento, o mundo enquanto ele se apresenta pelo devir, nós tenhamos o primeiro vislumbre daquilo que seria a ciência mecânica. A ciência mecânica, então, é a ciência do movimento. Não é à toa que a engenharia mecânica mexe muito com o movimento das coisas. Então a gente sempre fala, vê um engenheiro mecânico, pensa num carro. Não é só isso que o engenheiro mecânico faz, é claro. Mas ainda assim, o carro talvez fosse a cereja do bolo da mecânica, porque ele lida com essas coisas do movimento, etc. Só que tudo isso é copiado da natureza. Então, por mímesis nós percebemos, e daí nós conseguimos, através da teórica, que é essa nossa capacidade já, que está a nível espiritual, ela consegue calcular não é calcular, na verdade, né? Calcular é até um termo que é posterior, mas ela consegue discernir algumas leis pelas quais tal movimento se dá. E daí, com a junção da teórica com a prática, novamente, da teórica com a prática, utilizando-se a teórica como causa segunda, ou melhor, utilizando-se a prática como causa segunda da teórica, culminamos numa mecânica desenvolvimentista. Ou seja, nós agora conseguimos retribuir aquilo que percebemos a partir dos eventos mecânicos, uma mecânica também. Só que dessa vez é uma mecânica onde o ser, a causa eficiente, prospera naquela causa final que foi feita ali. Então eu consigo olhar para a natureza, eu consigo depreender certas leis da natureza, utilizando-me da teórica, e daí eu consigo devolver para a natureza, utilizando daquele aspecto da ação humana chamada de transitividade, que é transitar algo que está na minha mente, enquanto ente de razão, para um ente concreto, utilizando-me como causa eficiente para isso.
Nisso, fica expresso aí como que se deu todo o desenvolvimento antropológico humano, principalmente quando nós falamos daquela antropologia do homem que vence a natureza. E ele vence a natureza a partir da técnica, né? Ele vence a escassez de alimentos a partir da técnica, ele vence a escassez de abrigo a partir da técnica, e, inclusive, ele pode até consentir a um certo divertimento, que é fazer coisas que não estão diretamente relacionadas com o fato de nós prosperarmos biologicamente, mas também espiritualmente, que é aquela parte do reconforto, né? De você ter uma cadeira para sentar e tudo mais. De certo modo, um exemplo que poderia ser factível é o homem que vê-se vê-se sentado depois de um dia cansativo de caça. Vamos pensar lá nos primeiros, nos caçadores e coletores. E daí ele se senta numa raiz de árvore que é muito confortável. E daí esse homem, por mais que as suas faculdades não fossem tão desenvolvidas como as que hoje são, se nós percebermos que existe um certo aperfeiçoamento espiritual, esse homem ele começa a pensar como que ele conseguiria, a partir deste material, a partir de algum material possível, copiar essa forma, colocar essa forma mais próxima dele, para que ele não precisasse toda vez se reservar aí nesse lugar, mas que estivesse com ele o fruto de poder encontrar esse lugar, trazer aquilo que era o ethos para o topos. E isso é uma coisa que nós já estamos acostumados. Acho que talvez essa seja a defesa fundamental do Hugo de São Vítor. Ele diz, de certa maneira, que é como se funcionasse por uma espécie de analogia. E como assim analogia? Analogia de trazer as coisas do ethos para o topos. Eu disse na aula anterior que tanto ethos quanto topos significa lugar dentro do conteúdo clássico, né? Só que enquanto o ethos é um lugar que seria um protótipo, um proto-lugar, que seria metafísico e abrangente, o topos é uma espécie mimetizada de ethos no mundo. Daí que da última vez que a gente se falou, acho que foi até no último capítulo, fizemos a distinção entre ética e moral e corrigimos o erro até de Kant, né? Mas principalmente o erro moderno de achar que moral tem a ver com costumes. E tudo isso é apenas um erro na interpretação do significado de topos, na sua diferença com o significado de ethos dentro das línguas maternas. Ethos, claro, no grego, topos no latim. Mentira, o topos é no grego também. Aí vem para mores, que seria um arquétipo para o ethos, e o civilitas, que seria o topos. E daí que dá essa impressão de que a civilidade e a moralidade, enquanto ética, tem alguma coisa a ver com o costume. Quem quiser se lembrar melhor disso, assista a última aula. Nessa última aula nós falamos sobre isso. Temos até um bom discernimento, para ser sincero. Mas como é que isso funcionaria, então, para o Hugo de São Vítor? Porque ele está mostrando para a gente aqui que existe, sob uma espécie qualquer perene, sempre um gênero maior que seja eviterno. E esse gênero eviterno sempre copia algo de alguma coisa eterna. Então, do mesmo jeito que você teria o ethos, e aí você transforma espiritualmente esse ethos em topos, para que, de certa maneira, você se vista dessa moral que é objetivada em outro, que seria o próprio ser, mas ainda assim, que exige de você certo movimento, então certa mecânica, que exige de você um caminhar para esse ethos, ele também poderia fazer em analogia, copiando dessa forma que seria eterna, a forma que é tanto perpétua quanto perene, dada no homem. Então, do mesmo jeito que o homem que vê o ethos, que persegue o ethos, se veste de topos, que é um tipo de ethos em nós e na civilização, o homem que vê aquele arquétipo da cadeira quer levar a cadeira consigo. E a única maneira que ele consegue fazer isso é mimetizando. Porque a própria raiz da árvore precisa estar lá para que seja a raiz da árvore. Dado que se eu tirar de lá e trazer para cá, ela já não será mais a raiz da árvore, dado que ela vai estar separado daquele que é o seu ser fundamental. Então, a partir disso, o Hugo de São Vítor me parece, nesse capítulo aqui, finalizar esse pequeno corpo de doutrinas que nos guiariam por certa antropologia, mostrando como que até mesmo a antropologia, que banalmente é sempre considerada como
algo muito da carne, algo muito dos processos humanos, né? Não se refere a isso, mas se refere apenas a um efeito de uma causa primeira que é eterna e que é válida para qualquer outra disciplina, para qualquer outra doutrina. Ela só é plasmada dentro da antropologia de como o homem se comporta. Nisso, ele consegue prover para nós uma argumentação fortíssima quanto àquilo que permeia a perenidade. Ele mostra que até aquilo que mais parece perene, que mais parece mutável, tem um fulcro que possibilita essa mutabilidade. E essa mutabilidade só é possibilitada por uma permanência última. E o filósofo é aquele que consegue desviar do seu olhar a essas mutabilidades que estão acontecendo antropologicamente e olhar para esse arquétipo que é permanente, que é último. Daí que me parece, não tenho certeza disso, não estou certo quanto a isso, mas que o capítulo 9 seria a argumentação final, porque chega às vias de fato. Ele, diferentemente do que nós estamos acostumados a partir de uma argumentação escolástica, que é sempre quia, ele parece fazer por um método aqui que é o propter quid, que é começar do que é mais perfeito e mostrar as imperfeições aqui. Mas essas imperfeições sempre lembram que, sob o comando do que está mais perfeito, elas são apenas causas secundárias, não são causas primárias. A saber que ele está querendo provar exatamente a causa primária, ele está querendo mostrar para você que há uma vantagem maior em se buscar a causa primária do que as secundárias que são plasmadas aqui, no reino das coisas que não são permanentes, no reino das impermanências, das mutabilidades. Então, isso aqui foi só um preâmbulo para o capítulo, e tudo que vai se falar do capítulo agora, posso até lê-lo mais rapidamente, parte daqui. Alguém tem alguma coisa para falar, para fazer algum comentário sobre isso aqui? Que seria muito bom se alguém fizesse um comentário ou alguma pergunta. Se não... Não? Então, eu vou continuar. Vou começar a ler aqui. Então vamos lá, gente. Lembrando que ele sempre vai falar sobre 3, né? Ele estava dividindo muito sobre 3. 3 é um número fundamental, porque é o resgate da unidade para aquilo que é múltiplo. E não é isso que ele está tentando tratar. Desde o começo lá, ele estava falando sobre a filosofia, da busca daquilo que é único, para não se perder no múltiplo. O 3 representa isso. Então, dentro do cristianismo, por ter essa virtude teleológica final que é divina, também busca-se isso, né? A ideia de redenção é a ideia daquilo que foi separado se unir novamente com o bem anelado, que é o próprio Deus. Então, vamos fazer a leitura aqui agora. Caso alguém precise fazer alguma pergunta ou algum comentário, é só me interromper, não há problema nisso. Há, com efeito, 3 coisas: a obra de Deus, a obra da natureza e a obra do artífice que imita a natureza. De novo, né, ele falou das 3 coisas, e me parece que nós já sabemos. Primeiro, a obra de Deus. A obra de Deus é eterna. Deus não pode fazer uma obra enquanto não eterna, porque Deus é um criador ab eterno. Falava disso hoje com o Sokka, em algum momento da parte da tarde, um argumento que ajuda muito a entender isso. A ideia de causação equívoca é vocês imaginarem um pé eterno que está sentado sobre a areia. Olha que coisa interessante esse argumento. É um argumento que é muito famoso, já estava até nos gregos antigos, até pré-aristotélicos. Se você imaginar um pé eterno pisado na areia, então você imagina também uma pegada eterna, porque no momento mesmo em que o pé está lá, a pegada também está lá. Veja-se, a pegada é causa segunda quanto ao pé. A pegada, portanto, é efeito do pé. Mas nem por isso, ela não é eterna tão quanto o pé. O pé eterno causa uma pegada que ainda é eterna. Daí a ideia e a diferença entre uma causação equívoca e uma causação unívoca. A causação unívoca, por ser uma troca de potências ativas por potências passivas em causa e efeito, demandam para isso movimentação. Entretanto, uma causa equívoca não tem necessidade de movimento enquanto passagem de potência para ato. A causa equívoca, ela é capaz de manter um efeito enquanto ela mesma existe e, por existir, suporta esse efeito. De modo que, se a causa some, o efeito também some. Aristóteles, na Metafísica, dá 2 exemplos. Fala do cantor e do canto, que o canto
por mais que seja efeito do cantor, é coeterno com o cantor, porque assim que o cantor para de cantar, o canto também para. Então, você subtraindo a causa, você subtrai imediatamente o efeito. E ele fala também da calidez e do sol. Calidez é calor. Ele diz assim que, da mesma forma, o sol, ele é causa, mas ele é causa contemporânea, ele é causa coeterna do calor. Dado que, se a causa some, o efeito também some. Há aí uma grande diferença entre uma causação unívoca. Causação esta que pressupõe que, sumindo-se a causa, não necessariamente os efeitos deixarão de existir. Um grande exemplo disso é quando nós, por exemplo, colocamos aquela trilha de pecinhas de dominó, e o meu dedo, que seria a causa principal, só rela na primeira peça de dominó. Entretanto, eu posso sair da sala, enquanto isso as peças de dominó vão cair por si só, porque eu comecei uma grande série. E daí, essa grande série seria de causas unívocas. De forma um pouco mais elaborada, digamos assim, a causa equívoca é aquela cuja qual ela tem uma natureza diferente do seu efeito, enquanto a causa unívoca tem uma natureza idêntica à natureza do seu efeito. Daí que a obra de Deus, ela está no ramo da eternidade, porque por mais que a existência do cosmos, a existência do universo, se deu enquanto temporal apenas o tempo, ainda assim, ele já existia enquanto Deus criador, porque Deus foi para sempre criador. Não só das coisas observáveis como na nossa natureza, mas também como sendo aquele que gera eternamente o Filho. Então ele foi gerador desde sempre. Inclusive, essa é uma argumentação que nós levantamos para poder refutar um argumento ateu fortíssimo quanto à impossibilidade da criação frente à perfeição de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, talvez mais para frente, inclusive eu acho que eu vou retomar essa argumentação na aula que nós vamos fazer junto com o Igão, sobre a primeira via de Santo Tomás de Aquino, mas o que deve ficar em vocês é entender que enquanto ele está falando aqui da obra de Deus, ele de novo está nos remetendo aos 3 tipos de coisa. Então a obra de Deus ela é eterna. Já a obra da natureza é aquela por qual a própria natureza começa é óbvio que ainda mantida por Deus, né? Deus é causa equívoca, portanto ele ainda está dando ser às coisas, dado que uma árvore é uma árvore porque e se ela já pertence ao ser. E pertencendo ao ser, participando do ser, ela prova que ela funciona como aquele negócio da pegada e do pé eterno. Tudo bem? Não vamos nos esquecer disso. Mas, na natureza por si mesma, ela é capaz de fazer isso. Por exemplo, uma laranjeira que dá uma laranja, e essa laranja dá uma semente, essa semente dá uma laranjeira. O que é isso? O que é esse desenvolvimento natural, se não uma causação unívoca, se não uma espécie de jogos, daquelas pecinhas lá de dominó que eu coloquei, de efeito dominó. Então nós temos isso. E a natureza, como ela é começada por Deus, e nela já existe todo um fim último de ser, né? Toda a natureza é criada para o seu fim último, como nós vimos, inclusive, naquele vídeo que eu trato sobre ente, essência e tudo mais, a gente falou sobre fim último, que já está inscrito na própria inteléquia do ser. Essa natureza, então, ela se comporta de maneira a ser perpétua. Perpétua porque ela entra no tempo, quando Deus cria a criação que criou. Entretanto, ela não termina, até que dela seja retirado o ser. Só que no momento que dela for retirado o ser, ela sai da existência não por si mesma, assim como um objeto perene, mas sim porque foi retirado dela aquilo que foi dado pelo próprio ser. Assim como de nós pode ser retirado o ser. É óbvio que não por qualquer pessoa, mas por Deus. Deus é capaz de retirar de mim o ser. E nós temos também a obra do artífice. Do artífice, na verdade. Eu falei artífice. Nossa. Mas enfim. Nós temos a obra do artífice, que é... Eu falei de novo a obra do artífice. Meu Deus, eu errei 2 vezes, agora minha cabeça vai ficar pensando nisso, eu vou ficar errando toda hora. Peraí. É artífice, que é a obra do artista, da onde vem aquilo que nós falamos no preâmbulo sobre a ideia de arte, sobre a transitividade. Artífice, artesão, artista, técnico, é a mesma coisa. Lembre-se que esse termo aqui deriva do erné grego, que significa técnica. Por isso que a gente está falando de antropologia com base na técnica que o homem utilizou, na tecnologia humana, para conseguir prosperar sobre a natureza. Através da sua inteligência, claro, acho que isso vai ser dito.
Então nós temos aqui uma ideia de perenidade, né? Que ele imita a natureza. Entretanto, ele não é idêntico à natureza, pelo menos da forma que a natureza vive. Veja, a causação pela qual se dá uma cadeira lá uma espécie de cadeira na raiz de uma árvore, que um homem imita depois como algo composto, é um tanto quanto diferente. Há aí uma analogia, mas essa analogia é um empréstimo do ser da obra da natureza para aquilo que imita a natureza. Quando uma pessoa faz uma cadeira, por exemplo. Então aqui estaríamos dentro do tempo perene, dentro daquilo que entra na natureza, mas que pode sair dela também. Vou continuar. Alguém tem uma dúvida sobre esse começo? Eu me delonguei aqui, mas eu pretendo não me delongar no resto do texto, porque só isso era mais importante para nos lembrar de que a gente não está totalmente perdido, né? Que a estrutura desse livro do Hugo de São Vítor, do primeiro livro, tanto quanto dos outros livros dentro dessa mesma obra que é o Didascalicon, ela é muito bem construída para não deixar a gente não saber onde estamos tateando. Alguém tem uma dúvida até aqui ou algum comentário para se fazer? Eu gostaria... Consegue me ouvir bem? Sim, pode falar, Vinícius. Estou ouvindo. No livro do Reale, lá, de novo, né? Sempre falando. O Reale apresenta a ideia de arte, que a ideia de arte para Platão ela tem um sentido negativo, digamos assim. Porque... Não negativo, mas ruim. Seria essa a palavra mais adequada, talvez. Porque ela tá, digamos assim... Ela é a imitação da imitação. Ela é corruptora nesse sentido, porque afasta o homem do ser mesmo, né? Do ideal, por Platão. Em um grau maior ainda que a sensibilidade. Então, isso não me parece ser, digamos assim, ser aceito pela escolástica e talvez pelos mais aristotélicos. E eu gostaria de saber se existe algum motivo para isso. O Hugo de São Vítor parece que não tem uma visão, digamos assim, ruim da arte, né? Como Platão tem. Não mesmo. Existe alguma razão para isso? Existe. Primeiro, muito obrigado pela pergunta. Eu nunca falaria isso se você não tivesse perguntado. E também obrigado pela inteligência da pergunta que você fez aí. Fiquei muito feliz com ela. Totalmente certo. Para Platão, a própria sensibilidade já é um erro. Mas a arte é um erro do erro. Que a arte, ela aguça a sensibilidade do percipiente não pela coisa. Porque a sensibilidade para Platão já tem em si uma ideia de erro, uma ideia de sombra. Você tem que olhar por trás da sensibilidade e nele tentar resgatar a ideia que forma e que seria adequada a uma forma já existente e eternamente existente no mundo das ideias. A arte, para ele, é tão pior porque antes você tem que olhar para a arte e depois você tem que lembrar de aonde essa arte se refere. Só que aí é que está. Quando tem aquela passagem da dianoia para o pensamento lógico dentro de Platão, é como se o nosso espírito ele fosse esgotando as suas possibilidades de penetração. Daí que ele fala de que o mesmo tipo de exercício que você faz com o seu corpo, você deve fazer com o seu espírito, para que seu espírito seja forte o suficiente para conseguir romper as barreiras que são muito densas daquilo que tenta separar você da forma arquetípica que está no mundo das ideias. Ele chama, inclusive, isso de ignorância. Para Platão, a ignorância é uma deficiência do espírito que não tem capacidade de perfurar as barreiras daquilo que é material para alcançar o imaterial. Veja só, se ele diz que o espírito vai se cansando de ponto a ponto até que se chegue na ideia fundamental que gera aquilo que o Demiurgo utilizou de arquétipo para poder fazer aquilo que é o mundo, né, o mundo material, a arte faz o pior. A arte coloca um obstáculo a mais e que vai cansar um pouco mais o espírito. Porque o espírito, a tentar perfurar a arte e descobrir o que aquele elemento artístico guarda por trás, ao invés de se encontrar com o mundo das ideias, encontraria-se ainda no mundo das sombras, porque aquela arte referenciaria por imitação algo ainda do mundo das sombras, e a pessoa que não estaria treinada acharia que neste momento ela encontrou com o mundo das ideias. Ela então cairia aí num equívoco. Já para Aristóteles, antes de eu falar para Aristóteles, você concorda com isso que eu coloquei sobre Platão, ou Vinícius? Sim. Então, beleza. Isso.
Então tá bom, então a gente pode continuar. Mas isso aí vale para Platão, por quê? Porque Platão, ele refere-se aos universais de uma maneira chamada anterrem. Então nós voltaríamos aí para a querela dos universais. Qual a diferença dos universais anterrem para inre, que seria do Aristóteles? E eu devo deixar bem claro aqui para os meus amigos que estão me escutando, eu só vou dar esses 2 exemplos, porque eu não quero ficar colocando muito mais coisa do que deve ser colocado aqui. Entretanto, são pelo menos 5 termos necessários para poder entender-se minimamente, e não completamente, a querela dos universais, ok? Estou citando só 2. Então vamos lá. Dentro da querela dos universais, nós temos principalmente os nominalistas, que tem 3 posições e que eu não vou falar aqui, está no meu texto sobre os universais. Temos os conceitualistas, que eu também não vou falar aqui, porque não é do interesse tanto do Vinícius quanto do nosso, que a gente está preconizando o tempo. E temos os realistas, e duas maneiras de se comportar dentro do realismo. Os nominalistas não acreditam na existência dos universais. Se você está me ouvindo agora e não faz ideia do que significa os universais, eu sugiro fortemente que você pegue o meu texto para começar a ter uma ideia sobre isso. Porque qualquer pessoa que vai estudar ontologia ou metafísica precisa dominar esse assunto. Não é saber só um pouquinho, não. É dominar. É olhar para o meu texto e saber que o meu texto está certo, porque você já sabe mais do que o meu próprio texto. É aquele meu texto ali, de longe, não é a melhor coisa para os universais. Inclusive, eu até pretendo fazer um outro um pouco mais completo. Mas aquele texto ali é um fundamento para que você comece a estudar. Enfim, dentro dos universais, nós temos essas 3 primeiras visões. Os nominalistas não acreditam na existência dos universais, então para eles só existem coisas particulares, coisas universais não existem. Os conceitualistas acreditam que os universais são uma criação nossa, na nossa mente, posição kantiana, principalmente, mas houveram pré-kantianos que já alegavam essa posição, começou ainda no medievo, e nós temos os realistas. Os realistas acreditam na existência dos universais enquanto entes reais. Por exemplo, o que são universais? São aqueles que podem ocupar vários corpos ao mesmo tempo, sem perder identidade em algum deles. Então veja, eu tenho uma caneta azul aqui na minha casa. Essa caneta azul que está na minha mão, ela é um particular. Porque se o Neto falar que ele tem na casa dele essa mesma caneta azul, eu posso até fazer uma brincadeira com ele, falar, não, essa mesma não pode ser, porque a minha está na minha mão. Para que você tenha a minha mesma caneta azul, a minha não deveria estar na minha mão. Entretanto, se o Neto fala que ele tem uma caneta azul na mão dele, e esse azul? O que aconteceu com esse azul? Porque eu tenho certeza que o azul está na minha caneta. E o Neto tem certeza que o azul está na caneta dele. E daí, nós começamos a perceber que nem todos os seres, nem todos os entes concretos são aqueles que têm uma particularidade, uma singularidade absoluta. Existem outros entes que também existem de fato, porque se não existissem, nós não conseguiríamos resolver esse problema que eu acabei de apresentar entre mim e o Neto sobre o azul das canetas, a azulidade das canetas. E esses elementos, eles são reais, entretanto, eles são universais. Eles vivem em outros, eles estão ali como se fosse um vestido de outras coisas. Daí que a gente pode ter uma certa confusão sobre universais e acidentais. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque nem eu mesmo sei resolver esse problema. O Escher sabe, já veio me perguntar, e eu disse para ele, olha, eu não vou falar sobre esse assunto, porque eu não sei. Talvez um dia eu saiba resolver isso, mas hoje não é o caso. Bom, vamos lá. Nessas duas percepções realistas, nós temos os realistas exagerados, que acreditam que os objetos reais são tão reais que tem um mundo só para eles e estão separados desses novos corpos aqui, que aparecem. E nós temos os realistas moderados, ou apenas realistas. Os realistas exagerados são aqueles que acreditam que os universais têm fundamento anterrem. O que significa fundamentum anterrem? Significa que a fundamentação para que o azul da minha caneta esteja na minha caneta e o azul da caneta do Neto esteja na caneta do Neto não está na própria caneta, mas sim de uma vida passada que eu já tive, essa vida onde eu já perscrutei lá no mundo das ideias o que seria o azul perfeito. E aqui, como essa caneta copia as coisas desse mundo, e olha só, diga-se de passagem, que copia da mesma maneira que nós estamos falando sobre a imitação da natureza neste texto aqui. Vocês vão ver que é bem sutil a diferença da ideia de mimes em Platão e mimes em Aristóteles.
Então copiaria, ou seja, o neto, ele só sabe que a caneta dele é azul, não porque o azul total, o azul universal esteja nela, e não porque o azul universal esteja na minha, mas como tanto eu quanto o neto, em forma de espíritos, antes de encarnarmos no corpo que temos hoje, a gente passou pelo mundo das ideias, nós lembramos-nos de maneira difusa dessa cor que nós vimos lá um dia. Por isso mesmo nós sabemos que essa cor existe. Mas na verdade ela não está de fato nessa caneta aqui. Essa caneta é só uma cópia. Ela não está nessa caneta. Dessa maneira, nós teríamos que os universais, então, eles seriam substâncias separadas do mundo. E que nós só teríamos acesso por aquele processo de reminiscência. Não é à toa que o próprio Sócrates, muito falado por Platão, vivia falando sobre isso, né? Vivia falando sobre que ele era uma parteira, um método maêutico, é esse método da parteira, porque ele acreditava que as pessoas já tinham uma ideia dessas coisas, entretanto se esqueceram porque caíram para o mundo, e caindo para o mundo, imerso a essa mutabilidade toda, partindo até do mesmo pressuposto, com um final diferente, claro, do nosso Hugo de São Vítor, essa pessoa, ela não teria, ela não teria consciência imediata, mas se ela se lembrasse, ela saberia que isso veio. Essa é a posição do fundamento ante rem, antes da coisa. O fundamento dos universais está antes da coisa. Ou seja, antes de eu ter contato com o primeiro azul, com o primeiro verde, com o primeiro cachorro, com a primeira cadeira da minha vida, elas já estavam em mim. O que a cadeira, o que o cachorro, o que o verde, o que o azul fizeram, na verdade, foi apenas o trabalho que Sócrates, fazia com seus interlocutores. Faziam-nos relembrar que já tinham contato com aquilo. Mas, no final, aquilo é mera ilusão, é mera cópia. Daí, essa necessidade de tirar-se a arte da jogada, visto muito, inclusive, na República de Platão, do próprio Platão. Porque ele falava que a arte seria a cópia da cópia. O que só dificultaria o trabalho de você conseguir encontrar o fundamento ante rem. Você ficaria achando que estaria na coisa. Então você fala, olha, tá, eu tô vendo a arte aqui, mas o fundamento é ante rem. Mas o que vem ante rem dessa arte que eu tô vendo agora? É a realidade. Então essa arte que imita, por exemplo, Zeus, só tem a ver com a realidade de Zeus. Enquanto Platão falaria, não, porque ainda atrás de Zeus, do próprio Zeus, não aquela escultura, mas o próprio Zeus, ainda há uma forma e nela sim reside o ante rem. Já a posição antes de continuar, vocês entenderam? Alguém pode me dizer aí se está bem explicado? Ou se vocês querem uma explicação melhor sobre a ideia de fundamento ante rem? Ou tá bom? Para mim ficou claro. Então tá ótimo. Então tudo bem, então vamos continuar. Já Aristóteles, ele falava do fundamento in re. Como Aristóteles, ele era muito voltado para a natureza, ele tinha um conhecimento mais científico, né? Muito mais com a ver com o método quia do que o método propter quid. Ele falava o seguinte, eu não tenho garantia alguma de que essa teoria do meu professor, que era Platão, era professor de Aristóteles, funcione de fato. A única coisa que eu posso fazer de maneira honesta é acreditar que os universais já estão no momento mesmo em que eu percebo a coisa enquanto si. Então, o fundamento dos universais está na própria coisa. Daí que Platão poderia até perguntar para Aristóteles, falar, tá, mas como que a coisa que você está vendo, que é altamente imutável, que hoje está verde, amanhã estará amarelo, no caso de uma fruta, ou que hoje está verde, amanhã estará vermelho, no caso de outra fruta, como que você pode falar que isso representa um universal que seria algo eterno, algo que não depende de certa mutabilidade? Aristóteles argumenta que a posição do fundamento ante rem não faz sentido, porque no mundo das formas, para que eu perceba essa coisa precisaria ter matéria e forma junto. Só que se essa coisa tem matéria e forma, e eu estou dizendo que é a substância da forma perfeita, para que eu reconheça aquele cavalo como o cavalo, ele já tem em si uma certa individuação. Veja, no momento em que eu digo o cavalo ideal está no mundo das ideias, eu já me refiro a o cavalo, e não a um cavalo. Se eu me refiro a o cavalo e não a um cavalo, quer dizer que ele já faz parte de uma particularidade. Mas tudo aquilo que é particularidade já tem em si certa espécie de matéria junto com certa espécie de forma. Portanto, deve existir um outro cavalo acima do mundo das ideias, um mundo das superideias que seja capaz de me fazer conhecer que aquele cavalo do mundo das ideias, o cavalo ideal, é um cavalo ideal. Mas o problema não para por aí.
Porque para eu ter reconhecido esse mundo das super ideias e saber que aquilo é um cavalo, é porque se ele é uma substância e ele também é uma ideia que dá vazão àquela outra, ele também deve ter acima dele um outro cavalo do mundo da super, super ideia, e por aí vai, super, 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 super ideia, super, 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 super ideia, até que se chega a um ponto de que você não conseguiria mais resolver, você teria uma série que seria infinita a parte ante, né? Seria infinita para trás. E daí você nunca chegaria à concepção de cavalo de hoje. Ao que Aristóteles responde falando, mas eu olho para um cavalo hoje e sei que ele está aqui. E daí, se algum platônico tentasse contra Aristóteles falar o seguinte, não, mas lá já estaria na forma pura. Sim, mas se já está na forma pura, quer dizer que ele participa de todos os outros, já que ele não tem uma singularidade. É isto? A resposta seria sim, é isto. Portanto, ele deve estar em todos. Sim, portanto, todos significam até aqueles que eu posso ver agora. Sim, então o fundamento é em re, o fundamento é na coisa. Ele tem que estar ali. Ou seja, não tem como fugir. Ou o mundo das ideias não existe, ou se existe, precisa estar meio que, ao mesmo tempo, misturado com o nosso mundo aqui real. Que é isso que diz o fundamento em re. O fundamento em re diz que no momento mesmo em que eu vejo uma cadeira, a cadeiricidade, o universal cadeira, está naquela cadeira que eu estou vendo. E por ele ser algo que pode estar em vários elementos, em vários entes daquela mesma espécie, aquela mesma categoria, ele vai aparecer em todos. Por isso mesmo, ele não cairia no problema de precisar ter uma forma da forma, da forma, da forma, da forma, da forma. Daí que a posição aristotélica é uma posição que é mais forte e que também não elimina a nossa necessidade de perceber as coisas como uma conjunção entre os nossos sentidos externos, que seria das causas, dos efeitos, perdão, e dos nossos sentidos internos, que, depurados ali todos os acidentes, consegue nos mostrar a lei que regeu aquilo, a lei de proporcionalidade intrínseca e, portanto, a causa da coisa. Então, nós teríamos aí, no momento em que eu vejo uma cadeira, a cadeira emanar para mim não apenas as suas emissões sensíveis, que são captadas pelos meus sentidos externos, que captariam particularidades, mas ela também emana para mim certo tipo de conhecimento imaterial, certo tipo de conhecimento que é universal, a ideia de cadeiridade. E eu não poderia negar isso, e se eu negasse isso, eu seria ou um conceitualista ou um nominalista. E aí eu vou falar rapidinho a refutação para o conceitualismo e para o nominalismo. Um conceitualista e um nominalista diria que o que Aristóteles está falando é uma besteira. Porque, na verdade, o que acontece é que as pessoas, eles vão ali vendo várias cadeiras e, de repente, eles percebem que todas as cadeiras são iguais de algum modo, extraindo-se todas as outras coisas, todas as cadeiras têm alguma coisa em comum. Então, para o conceitualista, ele diria, o nosso cérebro calcula que essas cadeiras têm tudo em comum e, portanto, a gente acaba dando essa ideia de cadeiricidade. Mas não existe na coisa. O fundamento não é em re. Os universais não são reais. Daí a ideia de que são conceitos fornecidos pelo nosso cucuruto, pela nossa cabeça. A nossa mente faria isso. O que não é verdade. Já os nominalistas, mais radicais ainda, nem diriam disso. Nem diriam que a gente forma conceitos, não. Os nominalistas falam, não, os próprios dados dos sentidos, os próprios sentidos da matéria das coisas, faz-nos perceber que existem similaridades entre 10 cadeiras, e aí eu vejo que tem 10 objetos ali, eu decido dar o nome àquilo ali de cadeira. Daí nominalismo, entendeu? Eu decido arbitrariamente dar o nome de cadeira. Mas cada uma daquelas é uma coisa totalmente diferente da outra. Claro, isso não se pode negar. Cada cadeira no mundo é diferente da outra. Mas a minha pergunta é, se você precisou ver 10 cadeiras, como é que você sabe que a 10ª está no mesmo conjunto das 9 anteriores? Ou melhor, que essa 10ª está nesse mesmo conjunto no conjunto das cadeiras? E ele falaria, porque eu percebo que ela tem elementos em comum com as 9 anteriores. E aí eu perguntaria, e como é que você sabe que essa 9ª está na mesma categoria das anteriores? Porque eu percebo que essas 9, isso me responderia tanto o conceitualista quanto o nominalista, tudo bem? Que não são realistas, não acreditam que os universais são reais. Ele responderia, porque eu percebo que essa 8ª está na mesma categoria das 7 anteriores. E aí eu diria, e como é que você sabe que a 7ª faz parte dessa categoria? Porque eu percebo que essa 7ª está na mesma categoria das 6 anteriores. Bom, acredito que todo mundo já saiba onde isso vai chegar. No momento em que eu perguntasse para ele como é que ele sabe que a segunda que ele olhou, esse segundo objeto, antes dele denominar a cadeira, como é que ele sabia que estava na mesma categoria da primeira, se ele só tem a primeira como o padrão para a coisa? Não há um padrão ainda, porque uma unidade só não faz padrão. E ele não saberia responder.
não teria como responder isso. Um realista responderia isso com facilidade, principalmente um realista moderado, que é o caso dos aristotélicos, dos tomistas, de toda a escolástica. Toda a escolástica é realista moderado. Meu Deus, perdi mais tempo falando dos universais do que do texto. Então, neste caso, o fundamento estaria em re. Ou seja, no mesmo momento em que eu vi a primeira cadeira que eu tive contato na minha vida, eu tive contato com a matéria dela, mas ao mesmo tempo já foi me informado tudo o que rege a sua lei de proporcionalidade intrínseca. Tudo que uma cadeira precisa ter para ser cadeira. Por isso mesmo, quando vejo a segunda, sei automaticamente que posso colocá-la no mesmo grupo daquela primeira. Se fosse verdade que os universais não existem, isso seria impossível. Ao que eu sempre faço brincadeira, e muitas vezes meus amigos entendem, mas muitas pessoas não entendem a minha piada, mas não é uma piada, de fato é real. Se o nominalismo estivesse correto, nós não teríamos o número 2. A gente teria, tudo seria um número 1. Não é impossível. É porque o número 2, ele já representa que alguma coisa você conseguiu perceber de igual entre duas coisas, ou seja, duas unidades formam o número 2. E por isso mesmo, agora respondendo ao Vinícius, depois de toda essa introdução para que a resposta fosse completa, nós percebemos essa diferença. Veja só, no momento, Platão dizia que a arte ela era ruim para o ser humano, porque o ser humano ia ter que depurar 2 vezes antes de chegar no anterrem, que seria chegar na forma. Mas para Aristóteles isso não era um problema, porque a forma, a humanidade, a forma, cópia da humanidade, ainda aponta para a humanidade, mesmo que você olhe para uma estátua, que de fato não tem uma humanidade. Entretanto, o seu formato te faz lembrar. Então você tem essa ideia da mímese. Tanto a mímese quanto a mimética estão conectadas. Te faz lembrar que existe uma forma. E esta forma está na coisa. Portanto, quando eu penso no referente da arte, eu já penso nesse referente como um ser completo e composto. E dessa maneira, já penso tanto em suas funções materiais, ou seja, aquele homem, mas também nos seus compostos universais. Então, a humanidade daquele homem. Eu não teria perda nenhuma de informação quando eu olhasse para um objeto artístico. E eu acho que essa é a resposta. Agradeço pela pergunta que você fez, Vinícius, que me deu ensejo para falar tudo isso. Foi uma pergunta extremamente inteligente, continue assim. Agora, a minha pergunta, eu te respondi? Ficou bem explicado? Creio que ficou bem explicado por que eles divergem nesse ponto, né? Já me mostrou pelo menos o caminho que eu devo seguir para entender essas divergências e se eu, por falta de atenção, não conseguir captar tudo, eu sei que pelo menos em determinado lugar eu devo ir e esse lugar me foi apontado, né? Por isso, muito obrigado. Ok. Por nada, Vinícius. Eu te dei o fundamento, né? Eu fundamentei para você, mostrando que isso tem a ver com os universais. Agora, de forma resumida, é que para Platão, você precisaria, para alcançar o anterrem, para alcançar o mundo das ideias, que seria o fim último da filosofia, inclusive isso não é negado nem pelo próprio Hugo de São Vítor, né? Dado que o nosso mundo das ideias é o paraíso, então não há problema aí, são só nomes diferentes para a mesma coisa. Para alcançar o mundo das ideias, através da arte, eu precisaria passar por outros 2 estágios que não seriam necessários caso eu não utilizasse essa cosmovisão, essa lente que separa a realidade dos meus olhos. Enquanto para Aristóteles isso não faz diferença, porque a arte, na verdade, só te mostra verossimilantemente aquilo que já está na estrutura das coisas. Porque se o fundamento é em re, se o fundamento é na coisa, e a arte só te lembra da coisa, é claro que essa coisa virá até a sua mente já fundamentada desse universal. Enquanto para Platão, não. A coisa viria seca e é você que deveria fazer mais um outro trabalho para alcançar os universais. Entendeu? Mas esse outro trabalho não é, digamos assim, intuitivo, no sentido do que acontece sozinho, a reminiscência, digamos assim? Não, ele acontece sozinho depois de desencadeado, né? Mas esse desencadeamento só aconteceria quando você estivesse já ali, quase nessa passagem, você já estivesse pronto a olhar. Lembra lá do mito da caverna, que foi só depois que o homem foi desamarrado de dentro da caverna que ele decidiu sair. Mas antes, ele nem poderia perscrutar isso, porque até a cabeça dele não podia virar para trás. Mas quando ele foi desamarrado, ele teve a possibilidade de sair. Então não é simplesmente intuitivo do ponto de vista epifânico, né? A Platão nem aceitaria a ideia de epifania ou de revelação como se dá
por exemplo, biblicamente. Por isso mesmo, até que Platão tretava muito com os órficos, né? Porque os órficos acreditavam nesse negócio da revelação e tal. E Platão era meio que um iconoclasta da época, ele não acreditava nisso. Então, assim, não é imediato. Inclusive, essa imediatez que você prega é muito mais facilmente encontrada em Aristóteles do que no próprio Platão. Porque em Aristóteles, quando você olha para uma cadeira, você já tem contato direto. Um contato direto com o universal da coisa. Enquanto para Platão, não. Você teria todo um trabalho até se chegar lá. Sim. Então você percebe que até na teoria da arte, a questão dos universais é importantíssima, né? E eu vivo falando com os meus amigos para estudar universais, eu faço um texto que seja fácil, ninguém dá bola, cara. Mas eles não entendem o quanto eles estão perdendo. Porque, na verdade, quem domina os universais... pessoal, então é o seguinte, já deu os 40 minutos, eu falei que eu ia terminar o texto, não acabei o texto. E como ele tem muita coisa, vamos deixar para amanhã, então, para a gente falar mais sobre ele. Pode ser? Amanhã a gente se encontra talvez um pouquinho mais tarde, não vai ser às 8h30, vai ser umas 9h30 por aí. E aí a gente já começa e termina esse textinho aqui. Ainda bem que eu só falei que eu pretendia fazer os 2 capítulos, eu acabei não fazendo nenhum, mas acho que a pergunta do Vinícius enriqueceu muito a aula. Eu não falaria nada disso, vocês acabaram ouvindo aí um pouquinho mais sobre a querela dos universais. Sugiro, para quem ouviu essa conversa, pega o meu textinho lá, dá para ler agora, principalmente o pessoal leitor aqui da nossa cal, que lê tanta coisa, leria essas minhas 15 páginas aqui em, sei lá, em 40 minutos, eles leriam isso aí. E seria muito bom, né? Porque eu aprofundei um pouquinho mais falando sobre o fundamento ante-rem, fundamento em re, mas não falei muita coisa sobre o nominalismo, porque existem 3 tipos de nominalismo. O conceitualismo também tem umas definições um pouco mais complexas. Vale muito a pena vocês darem uma olhadinha. No mais, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por hoje. Eu não vou abrir para perguntas, porque não se tem muitas perguntas a serem feitas sobre esse assunto. Quem fez a pergunta foi o próprio Vini. E daí vocês podem pegar o meu textinho para ver. Amanhã a gente se encontra e termina esse capítulo, se Deus quiser. Beleza, gente? Deus abençoe vocês e podem ficar à vontade para sair já. Tchauzinho.